Os Yonkous são os imperadores do mar. Eles são os piratas mais poderosos do mundo. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como cada Yonkou se tornou um pirata. Então fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com essas histórias. Galera, cada Yonkou possui um passado, e mesmo eles sendo muito poderosos hoje, antes eles não eram assim. Eles tiveram que passar por várias tripulações até finalmente criarem a sua. E galera, eu peço para você deixar o seu like no vídeo para fortalecer a nossa tripulação. E se você também quiser se juntar à nossa tripulação, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber, e desse jeito, nunca vai perder nenhum. Mas então, vamos ver como cada Yonkou se tornou um pirata. Shanks. O Shanks nasceu no West Blue, e conforme ele crescia, ele começou a se interessar por piratas, até que finalmente aos 9 anos de idade, ele entrou para a tripulação dos piratas do Roger. Ele ao lado do Buggy eram os aprendizes da tripulação. O Shanks admirava muito seu capitão, o Gold Roger, e recebeu o seu chapéu de palha dele, o que fez ele guardar o chapéu como um tesouro seu. O Shanks passava a maior parte do seu tempo junto com o Buggy, sempre discutindo sobre coisas sem sentido, como qual polo era o mais frio, se era o norte ou o sul. E por causa disso eles sempre estavam discutindo por terem opiniões diferentes. Durante um ataque a um navio inimigo, os piratas do Roger conseguiram roubar uma Akuma no Mi, a Bara Bara no Mi, que permite o usuário ser imune a ataques cortantes, e também conseguir dividir o seu corpo em vários pedaços e controlá-los separadamente. Após a batalha, a tripulação deu uma festa em comemoração à vitória, e o Shanks tentou convidar o Buggy para se juntar a eles, já que eles haviam encontrado um tesouro estranho. Naquela noite, o Shanks e o Buggy conversaram sobre o que planejavam fazer depois de deixar a tripulação, e o Buggy disse que planejava ter a sua própria tripulação, e que até aceitaria o Shanks, se não fosse pelos seus ideais. Mas o Shanks falou que pessoas com opiniões diferentes como eles deveriam trilhar caminhos diferentes. Então eles concordaram que se encontrariam como inimigos assim que deixassem a tripulação. Nessa conversa o Shanks contou para o Buggy sobre como a Akuma no Mi que eles encontraram era valiosa. Ele disse que ela seria vendida por cerca de 100 milhões de berries, fazendo com que o Buggy bolasse um plano para roubar a fruta. Então no dia seguinte, o Buggy fingiu comer a Akuma no Mi, mas na verdade ele comeu uma versão falsa dela e planejava vender a verdadeira. Só que enquanto ele estava segurando a fruta real, o Shanks se aproxima dele, e para esconder, o Buggy enfia a fruta correndo na boca. Então o Shanks fala para ele não roubar muita comida e vai embora. Mas ele volta para contar algo que o Roger tinha acabado de fazer, e com um susto, o Buggy acaba engolindo a verdadeira fruta. Nesse tempo, a tripulação do Roger passou por muitos lugares da Grand Line e lutou contra vários piratas, como os piratas do Leão Dourado e até mesmo contra os piratas do Barba Branca. Enquanto os piratas do Roger viajavam para Long Tail, o Buggy acabou ficando doente e o Shanks ficou para trás com ele. Então o Shanks nunca foi para Long Tail com o resto da sua tripulação. Depois de voltarem de Long Tail, o Shanks com o Buggy voltaram para a tripulação, e o Gold Roger se tornou o rei dos piratas. Depois que o Roger se tornou o rei dos piratas, a sua tripulação começou a ser dissolvida em segredo. O Roger foi o primeiro a sair, e depois da saída do seu capitão, os membros foram deixando a tripulação um por um, inclusive o Shanks. Então, um ano depois disso, o Roger morreu, e o Shanks chorou a perda do seu ex-capitão. Mas no mesmo dia, ele começou a fazer planos para criar a sua própria tripulação de piratas. Ele chamou o Buggy para se juntar à sua equipe, mas ele recusou. Então o Shanks começou a procurar pessoas para a sua tripulação. Ele tinha ouvido falar de um atirador habilidoso chamado Yasop, e foi até a sua ilha para recrutá-lo. E todos os boatos que ele ouvia de alguém bom em alguma coisa, ele ia atrás, até a sua tripulação ficar completa, os Piratas do Ruivo.
Com a sua tripulação completa, o Shanks vagava pelo mar e enfrentava muitos piratas. Em uma de suas viagens, ele se encontrou com o Barba Negra, que deixou as 3 cicatrizes que ele tem no seu olho esquerdo. O Shanks também lutava frequentemente contra o Mihawk, e as suas batalhas eram tão intensas que ecoavam pela Grand Line inteira. Um pouco depois, a tripulação do Shanks roubou uma Akuma no Mi, a Gomu Gomu no Mi, que estava guardada em um navio do governo. Então, depois de roubar essa fruta, o Shanks chegou a Downs Land, onde ele conheceu um garoto estranho chamado Monkey D. Luffy. Intrigado com o garoto e curtindo a atmosfera daquela vila, o Shanks decidiu fazer da ilha a base da sua tripulação. O Luffy rapidamente se apegou à tripulação, tanto que ele queria até mesmo se juntar a eles e se tornar um pirata também. Mas o Shanks não permitiu que o menino entrasse na sua tripulação, dizendo que ele era muito jovem. Em um dia, o Shanks estava bebendo com a sua tripulação no bar da família do Luffy. O Shanks então fala pro Luffy que vai partir daqui umas 2 ou 3 viagens. No entanto, eles foram interrompidos quando Higuma, um bandido procurado, junto com outros bandidos que o acompanhavam, chegaram no bar e exigiram um saquê. Porém, o saquê tinha acabado, e a última garrafa estava com o Shanks. O Shanks então dá a última garrafa para ele, mas o Higuma esmaga a garrafa na sua cabeça, achando que não seria o suficiente, e ainda joga a comida do Shanks nele, e depois disso, ele vai embora. Depois disso, o Shanks e a sua tripulação começaram a rir da humilhação, e o Luffy fica furioso pelo Shanks não ter revidado, e na raiva, ele acaba comendo a Gomu Gomu no Mi, e ganhando propriedades de borracha no seu corpo. O Shanks então volta para o mar para mais uma viagem, e enquanto estava fora, o Higuma volta ao bar, e quando o Luffy o vê de novo, ele começa a insultá-lo. Com isso, o Higuma leva o Luffy como refém. Nessa hora, o Shanks estava voltando, e depois de ficar sabendo o que tinha acontecido, ele corre atrás do Luffy. Assim que ele chega, a sua tripulação derrota todos os bandidos do Higuma, e o Shanks diz que pode humilhá-lo à vontade, mas não era para mexer com os seus amigos. Depois de ver isso, o Higuma ficou com medo, e fugiu para o mar com o Luffy. Logo depois disso, o Shanks consegue alcançar o Luffy, que tinha sido jogado no mar pelo Higuma. E como ele tinha comido uma Akuma no Mi, ele não conseguia mais nadar. E assim que o Shanks salva o Luffy, um monstro marinho o ataca e arranca um dos seus braços. O Luffy começa a chorar pelo braço do Shanks, mas ele fala que era só um braço. Mais tarde, o Shanks e a sua equipe começaram a se preparar para deixar a vila, e antes de partirem, o Luffy foi despedir deles, e disse que vai se tornar um pirata por conta própria, que iria construir a sua própria tripulação, e que até mesmo rivalizaria com a sua, e que ele iria encontrar o One Piece. Então, sorrindo com isso, o Shanks dá pro Luffy o seu chapéu de palha que ele tinha ganhado do Gold Roger, e parte de volta para a Grand Line. Então, alguns anos depois, o Shanks se tornou reconhecido como um dos 4 imperadores do mar. Charlotte Linlin, conhecida como Big Mom. Apesar de ter nascido de pais humanos normais, a Charlotte era muito grande e forte, mesmo quando criança. E quando ela tinha 5 anos, ela foi exilada da sua terra natal, por causa do seu comportamento incontrolável, que causava muita destruição. E por isso, seus pais foram forçados a abandoná-la em Elbaf, na esperança de que ela fosse acolhida por uma irmã que morava ali. Então eles a deixaram na praia da ilha e mentiram para ela dizendo que iriam buscá-la mais tarde. Depois de passar muito tempo na praia, a Charlotte foi levada pela irmã Carmel para a Casa das Ovelhas, um lugar que cuidava de crianças de qualquer raça ou estado. Por causa da ingenuidade e da força da Charlotte, ela sempre machucava os seus colegas de casa. Teve uma vez que ela tentou ajudar um lobo e um urso a se darem bem, mas quando o urso comeu o lobo, ela acidentalmente o matou com um tapa. Porém, apesar dos erros da Charlotte, a irmã Carmel sempre a compreendeu e sempre a perdoava.
No dia anterior de um festival da cidade, a Charlotte e as crianças da Casa da Ovelha foram convidadas a participar de um banquete, já que por causa do festival, eles iriam ficar 12 dias de jejum. O festival e o jejum então começaram, e a Charlotte sofreu muito com isso, sempre desejando comida. Então, no 7º dia de jejum, ela não aguentou mais e entrou em um estado de fúria, causando destruição em toda a vila e derrubando vários gigantes. Os cidadãos de Elbaf então a seguraram e a alimentaram, saciando a sua fome e colocando ela para dormir. Quando a Charlotte acordou, ela não se lembrava de nada que tinha acontecido, deixando os gigantes ainda mais furiosos com ela. Para tentar proteger a Charlotte da ira dos gigantes, a irmã Carmel levou ela e todas as outras crianças para uma nova casa da ovelha, em uma ilha diferente, onde as coisas voltaram ao normal. Lá eles comemoraram o 6º aniversário da Charlotte com uma festa. A Charlotte ficou tão animada que ela até chorou e devorou toda a comida. Ela chegou até mesmo a comer a mesa e as cadeiras junto. Depois disso, ela percebeu que a irmã Carmel e todos os seus companheiros de casa desapareceram, deixando apenas pedaços de roupa para trás. Ela então procurou por eles, mas não achou. Então ela percebeu que estava sozinha de novo e começou a chorar. Logo após isso, a Charlotte foi encontrada pelo Strelsen, um ex-pirata que queria trabalhar com ela depois de ver do que ela era capaz. Eles então decidiram fazer da ilha em que estavam um país dos sonhos, onde ela queria que todas as raças vivessem em harmonia e para os seus amigos serem do mesmo tamanho que ela. Um pouco depois, ela descobriu que de alguma forma tinha ganhado os poderes da Akuma no Mi da irmã Carmel, a Soru Soru no Mi, uma fruta que dava os poderes de manipular almas humanas, e a sua ilha mais tarde se tornaria a Ilha Whole Cake. A Charlotte então começou a se envolver em ações piratas, destruindo aldeias por doces e tesouros, e com o tempo, ela começou a conquistar ilhas ao invés de invadi-las, e começou a dar aos cidadãos a opção de obedecer às suas ordens ou morrer. Com isso, ela rapidamente ganhou uma recompensa de 50 milhões de berries, que foi só se multiplicando à medida que ela crescia e se tornava mais poderosa e temível. Quando ela tinha 18 anos, ela deu à luz o seu primeiro filho. Desde então ela dava à luz cerca de uma vez por ano, durante 42 anos, e a maioria das vezes era mais de um filho, tendo 85 filhos de 43 maridos nesse tempo. Por causa disso, ela ganhou o nome de Big Mom. Depois disso, ela se juntou à tripulação dos Piratas Rocks e lutou contra o Gold Roger e o Monkey D. Garp, o que resultou no fim dos Piratas Rocks. No dia em que os Piratas Rocks caíram, a Big Mom deu uma Akuma no Mi para o Kaido. Então depois disso, a Big Mom voltou a formar a sua própria tripulação. E depois da execução do Gold Roger, a Big Mom foi considerada um dos 4 imperadores do mar. Kaido. O Kaido nasceu em algum lugar da Grand Line há 59 anos atrás. Com as experiências de piratas da Grand Line, o Kaido também decidiu se tornar um. E antes dos 20 anos de idade, ele já tinha se juntado aos Piratas Rocks, um dos grupos piratas mais fortes da época. O Kaido, apesar de não possuir nenhum poder de Akuma no Mi, era muito forte fisicamente, talvez até mesmo sendo mais forte que alguns usuários de Akuma no Mi. Um tempo depois de se juntar aos Piratas Rocks, eles entraram em um confronto contra o Gold Roger e o Monkey D. Garp, e foram derrotados. E como resultado disso, toda a tripulação dos Piratas Rocks foi dissolvida. No dia em que os Piratas Rocks caíram, a sua colega de tripulação, a Big Mom, deu uma Akuma no Mi para o Kaido, a Wo no Mi modelo Seiryu, que permitia ele se transformar completamente ou parcialmente em um dragão gigante azul. Por causa disso, Kaido se colocou em dívida com a Big Mom, dizendo que essa era uma dívida para a vida toda.
Desde que se tornou um pirata, ele foi derrotado 7 vezes e capturado 18 vezes pelos fuzileiros navais e os outros membros dos 4 imperadores. Então, depois de um tempo, o Kaido começou a recrutar pessoas para sua tripulação. Durante esse tempo, o Kaido encontrou um jovem chamado Albert, que era mantido em cativeiro pelo governo mundial e sempre usado em experiências para testar as habilidades da sua raça, a raça lunar. Nessa época, o Kaido também estava preso lá, então ele fugiu do cativeiro e levou o Albert junto com ele. Então, depois de libertá-lo e demolir toda a instalação, o Kaido recrutou o Albert para a sua tripulação, percebendo a sua força extraordinária. Então, o Kaido lhe deu o nome de King e fez dele o seu braço direito. O Kaido não era conhecido como um dos maiores piratas do mundo, pelo menos não até a época em que o Roger foi executado. A partir daí, ele junto com o Shanks, o Barba Branca e a Big Mom se tornaram os 4 imperadores do mar. Marshall de Teeth, também conhecido como Barba Negra. O Teeth nasceu na Grand Line e cresceu como um órfão, já que seus pais não estavam com ele. Conforme ele crescia, uma ambição começou a crescer dentro dele, e ele decidiu se tornar um pirata. Então, quando ele tinha 12 anos, ele encontrou o Barba Branca e a sua tripulação, e vendo aí uma chance, ele pediu para se juntar a eles, e o Barba Branca aceitou ele entrar para a tripulação. Na verdade, a ambição do Teeth era se tornar o rei dos piratas, e para fazer isso, ele queria Yami Yami no Mi, a Akuma no Mi das trevas, e ele só se juntou aos piratas do Barba Branca para procurá-la, pensando que teria uma maior chance de encontrá-la dessa maneira. Algum tempo depois, os piratas do Barba Branca entraram em confronto com os piratas do Roger em uma ilha por 3 dias e 3 noites, antes deles pararem e festejarem juntos. Foi aí que o Teeth conheceu o Shanks pela primeira vez. Então, vários anos depois, o Teeth e o Shanks lutaram em uma batalha. Durante a batalha, o Teeth deu ao Shanks as 3 cicatrizes que ele tem no seu olho. Um dia, o comandante da 4ª divisão dos piratas do Barba Branca, o Tet, encontrou uma Akuma no Mi. Assim que o Teeth vê a Akuma no Mi, ele reconhece que era Yami Yami no Mi, a única razão pelo qual ele se juntou à tripulação. Desesperado para obter a fruta a qualquer custo, o Teeth matou o Tet, roubou a fruta e mais tarde fugiu da tripulação. Depois dos piratas do Barba Branca descobrirem o que aconteceu, o Ace partiu para encontrar o Teeth por ter traído a tripulação. Depois disso, o Teeth então adotou o nome de Barba Negra e logo formou os Piratas do Barba Negra. Com essa sua nova tripulação, eles atacaram muitas ilhas e saquearam muitos vales, mas foi só depois que o Marco e os remanescentes do Barba Branca confrontaram os Piratas do Barba Negra na chamada Guerra do Acerto de Contas e foram derrotados que o Barba Negra passou a ser reconhecido como o Imperador do Mar. Edward Newgate, conhecido como Barba Branca. Depois que o seu país natal se tornou pobre demais para ser uma nação membro do governo mundial, o Newgate acabou se tornando órfão. Então ele se tornou um pirata ainda bem jovem e sustentou a sua aldeia com o dinheiro e os recursos que ganhou. Antes de formar os Piratas do Barba Branca, ele era apenas mais um membro da tripulação em outra tripulação, usando o seu nome real Newgate, e que não estava interessado em tesouros. A única coisa que ele queria era uma família. Algum tempo depois disso, ele se juntou aos Piratas Rocks, mas acabou saindo depois da luta contra o Gold Roger. Então, depois disso, ele decidiu que iria formar sua própria tripulação pirata, os Piratas do Barba Branca. Algum tempo depois, o Barba Branca e sua tripulação naufragaram no país de Wano. Lá eles encontraram Kozuki Oden, e ele pediu para se juntar à tripulação, mas o Barba Branca não aceitou. 2 semanas depois, os piratas do Barba Branca tentaram deixar o Oden para trás.
mas ele os alcançou e segurou uma corrente que prendeu o navio. Então o Barba Branca deu um teste para o Oden. Se ele pudesse segurar a corrente por 3 dias, ele seria autorizado a entrar na tripulação. Então ele ficou lá segurando, e quando faltavam apenas 10 minutos, ele ouviu uma mulher em apuros e soltou a corrente, indo correndo para a ilha. No dia seguinte, o Barba Branca encontrou o Oden e uma mulher chamada Toki, que estavam sendo confrontados pelo Karma e a sua tripulação. O Barba Branca então derrotou o Karma e finalmente permitiu que o Oden se juntasse à sua tripulação. 2 anos após a entrada do Oden, o Barba Branca decidiu dividir a sua tripulação em divisões e nomeou o Oden como comandante da 2ª divisão. Algum tempo depois, ele conheceu o Marshal de Chet e também aceitou ele na sua tripulação. Cerca de 2 anos depois, os piratas do Barba Branca chegaram a uma ilha e lá eles encontraram os piratas do Roger. As duas equipes então lutaram por 3 dias até que eles tiveram uma trégua e festejaram depois. Então o Roger contou ao Oden e ao Barba Branca sobre sua intenção de chegar à ilha final da Grand Line e pediu emprestado o Oden por 1 ano. Embora o Barba Branca não concordasse totalmente, o Oden decidiu se juntar ao Roger e o Barba Branca ficou aborrecido com isso. Depois da execução do Roger, o Barba Branca se tornou o poder indiscutível do mar, já que ele foi o único que conseguiu lutar em igualdade com o Rei dos Piratas, e com o tempo, o governo mundial o nomeou como um Imperador do Mar. E galera, comenta aqui qual a história que você mais gostou. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu só te peço para você deixar o like no vídeo, porque o seu like me ajuda muito. Se você quiser receber os novos vídeos do canal, se inscreva e ative o sininho, porque assim toda vez que sair um vídeo novo, vai chegar aí para você. E assim você não corre o risco de perder nenhum. Veja também os vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!